Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. Tô de volta aqui hoje indicando mais filmes pra vocês assistirem na Amazon Prime Video nesse final de semana muito louco. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje tem Dicas Prime Video. O primeiro filme da lista é um filme muito especial chamado Amores Brutos. E nele a gente acompanha as histórias entrelaçadas de três personagens que mudaram sua vida pra sempre a partir de um acidente automobilístico horrível em plena cidade do Novo México. Filme dirigido pelo nosso querido Alejandro González Iñárritu, que na história recente é mais conhecido por Birdman e O Regresso, mas Amores Brutos é o primeiro filme de uma trilogia indireta e antológica, ou seja, são filmes sem uma conexão direta entre personagens e enredos. A única semelhança aqui é essa estrutura de contar várias histórias de personagens entrelaçados. Aliás, os filmes seguintes são 21 Gramas e Babel, que inclusive tem na Amazon Prime Video e indiquei recentemente. Babel, no caso. O primeiro arco é sobre o adolescente Otávio, vivido pelo nosso querido Gael Garcia Bernal, que furou o olho do irmão dele e decidiu fugir com a mulher dele, que é a Susana, usando o próprio cachorro como meio de conseguir dinheiro pra fuga. Ele não furou o olho literalmente, tá? Ele deu aquela furada de olho de talarico mesmo. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala fura-olho. E ainda levou o cachorro do cara. Ou seja, dupla furada de olho. A gente acompanha também Daniel, que cansado de pular cerca, resolve largar a esposa e as filhas de uma vez para viver com a Valéria, que é uma supermodelo. E além disso, temos o Chivo, que é um ex-guerrilheiro comunista que agora atua como matador de aluguel e depois de passar vários anos preso. E ele, no meio disso tudo, encontra o cachorro do Gael Garcia Bernal, com a Susana, sabe? E acaba com isso vendo uma possibilidade de redenção. Se você conhece bem ou então tem alguma familiaridade com a carreira do Iñárritu no início, vai saber de alguma forma a base que ele usava para correlacionar esses personagens distintos, com as histórias deles também. Inclusive esse foi o primeiro filme da carreira dele, lançado em 2000. Eu especifico o início da carreira porque o Iñárritu é um diretor muito versátil e hoje tem uma assinatura muito diferente do que 20 anos atrás, por exemplo. Então talvez nem seja muito justo usar os filmes recentes dele como base para comparação desse. Eu digo isso porque eu sei que tem muita gente que não gosta ou então tem implicância com o nosso querido Iñárritu, mas eu acho que isso é mais no meio da crítica mesmo, meus colegas, sabe? É tipo não gostar do Nolan, eles sabem que é bom, mas é muito mais legal falar que não gosta. Então confere esse filmaço lá, Amores Brutos, Amores Perros. E agora um filme muito louco, ainda mais louco do que o primeiro que eu indiquei, que é ele, A Última Ceia. No filme a gente acompanha o Hank e seu filho Sonny trabalhando juntos em uma prisão no sul dos States. Só que o Hank é um cara extremamente racista e tenta lidar com esse sentimento todos os dias, principalmente por causa da presença de negros na prisão. No caso, o Hank é vivido pelo Billy Bob Thornton, nosso eterno Papai Noel às avessas, e o Sonny, filho do personagem Hank, foi vivido pelo nosso querido Heath Ledger, que é um dos meus atores favoritos da vida. E um desses presos é o Lawrence, que recebe periodicamente a visita da esposa Letitia. Só que depois dele ser condenado à morte, ela segue a vida junto com o filho Tyrell, até que a vida dela se cruza com a do Hank, e os dois passam a se envolver. Aí não só a vida, mas eles também se cruzam. Esse filme, com razão, é muito mais lembrado pela premiação de Oscar de melhor atriz para Halle Berry, que foi a primeira negra a ganhar nessa categoria principal. E é impossível não lembrar do discurso dela totalmente emocionada, sem mal conseguir falar no palco. E a curiosidade é que existe um prêmio oposto ao Oscar chamado Framboesa de Ouro, que premia os piores do ano. Inclusive ele acontece um dia antes da cerimônia do Oscar. E a Halle Berry ganhou um por Mulher Gato e ainda foi lá receber na humildade. E ainda fez a emocionada como autorreferência. Isso é genial, principalmente porque os atores nunca vão buscar o Framboesa de Ouro. Eu só lembro da Halle Berry e da Sandra Bullock, se eu não me engano. Mas com certeza tem mais aí. A Dan Sandler ganha todo ano esse prêmio. E apesar do título nacional fazer referência a uma das pinturas mais famosas do Leonardo da Vinci, o filme não tem apelo religioso. É um filme muito mais focado nos dilemas sociais de personagens que buscam humanidade e redenção. Então não deixe de conferir esse filmaço que você pode encontrar ou como Monster Ball ou como A Última Ceia. A próxima dica da lista é um filme francês, caliente, cheio de quentura, chamado Jovem e Bela. Durante uma viagem de verão com a família no sul da França, a jovem Isabelle vive sua primeira experiência sexual com um rapaz alemão. E depois de voltar para casa, ela passa a dividir o tempo entre a escola e o novo job como prostituta de luxo, utilizando o pseudônimo de Leia. Só que essa primeira experiência sexual é abordada de uma forma mais fria e sem emoção, pelo menos em comparação a outros filmes com essa temática. Mas isso não é uma crítica. A questão é que fica claro que a Isabelle não romantiza a perda da virgindade e nem o sexo em si, como sei lá, romance, sabe? Mas sim como um jogo, um games. E ela continua explorando a sexualidade e logo passa a ganhar ainda mais dinheiro com mais clientes. Só que aí um incidente acontece envolvendo um deles e faz com que a mãe dela descubra suas peripécias. Uma outra coisa que muitos filmes parecidos exploram é alguma motivação ou então profundidade para justificar a escolha dela de entrar nessa vida. Mas esse filme, irmão, não é assim. Ele inclusive faz
toda a questão de ser vago justamente para não se perder enquanto busca explicações psicológicas, porque ele poderia se perder facilmente assim. E essa preferência pelo vago deixa claro que o diretor não tem a menor intenção de julgar a personagem. Isso fica bem evidente, por exemplo, pela falta de expressão emocional da atriz, o que no começo pode parecer demérito da Marine Vach, mas acaba tendo um propósito de abordar a opacidade que o sexo tem para ela. E o cinema é o que? Extrair sensações do espectador. Mas enquanto tem filmes que preferem romantizar esse tema com segundas intenções, Jovem Bela faz questão de provocar reflexões mais sutis de um jeito muito europeu. E bota europeu nisso, porque esse filme é muito francês. Confere lá então Jovem e Bela. E agora rufem os tambores, porque chegou a hora dele, O Bicho Vindo. Como eu falei, vai ter sempre filme do Bicho Vindo em todas as listas, porque vocês gostam muito. E o filme da vez é ele, Halloween, de 2018. Que apesar de ser uma sequência de uma forma muito louca, você pode começar por ele porque vem uma franquia nova por aí, esse é o primeiro filme. O filme se passa 4 décadas depois do primeiro, quando a Laurie conseguiu escapar do bicho vindo mascarado Michael Myers em uma noite muito louca de Halloween. E agora ela tem que voltar a confrontar o bicho vindo pela última vez. Só que essa sinopse não engana ninguém, porque a gente sabe que não é a última vez, já é a 10ª vez que é a última vez. Sim, em ordem cronológica de lançamento, esse é o 10º, literalmente. Não tô fazendo aquela brincadeirinha que eu fiz da outra vez não, que eu falei que tinham 47 filmes. Não, na verdade são 10 mesmo. E ainda vem mais por aí, irmão. Então realmente vão ser 47. A diferença é que agora, quando o Michael Myers retorna pra cidade pela 25ª vez, a Laurie tá preparadona pra porrada. E apesar de ser um revival da franquia, que inclusive ignora todas as sequências do primeiro, ainda é um dos melhores. Eu sinceramente gosto de todos os filmes do Halloween, inclusive gosto até do absurdamente violento do Rob Zombie. Mas eu concordo que o filme funciona muito mais quando ele trata o Michael Myers como um bicho vindo, um bicho literalmente, um animal, sem ficar tentando explorar demais o lado psicológico dele. Eu não quero saber como é que foi a infância dele, o que ele fazia, o que ele comia, quem que ele comia. Eu quero ver ele esfomeado de ódio correndo atrás de todo mundo. Correndo não porque ele anda, né? Ele anda mais rápido que as pessoas correndo. Tem filme que aborda até a infância dele, cara. Eu não quero saber como é que era o Michaelzinho, Myerzinho de mascarazinha. Uma faquinha na mão, canivete, não quero saber. Mas então não deixa de conferir Halloween, porque vem mais filmes por aí também, vem o Halloween Kills. E como eu disse, esse é um dos melhores. O John Carpenter produziu esse filme, então, ou seja... John Carpenter, irmão. O próximo filme da lista é um filme que não é do bicho vindo, mas é quase que é ele, Prazeres Mortais. Dei um beijinho falando? Mortais. No filme a gente acompanha 5 homens que decidem dividir um loft secretamente para dar aquela pulada de cerca dos respectivos casamentos. Só que a fantasia, irmão, se torna um verdadeiro pesadelo quando de repente eles se deparam com o corpo de uma mulher morta na cama. E com isso eles passam a se questionar quem estaria envolvido. Para começar, é um filme de suspense em muitos momentos, suspense psicológico, aquele que faz jogos de intriga, que conta com um elenco que é naturalmente interessante, né? Temos aí James Marsden, Cal Urban e o nosso querido Wentworth Miller, mais conhecido aqui no canal como Prison. O irmão dele é o Blake. Eu acho que o trailer acaba entregando muita coisa, principalmente se você ouve o que está sendo apresentado. Então tô passando as cenas mais discretas aí, sem volume também, claro. Apesar de mesmo tendo assistido ao trailer de uma vez, eu fui pego de surpresa em alguns momentos. Principalmente naquele momento chave em que todo mundo espera no filme de suspense, mais conhecido como final. De fato, não é um filme que vai mudar sua vida ou te deixar pensando por vários dias. Mas o suspense funciona muito bem ao longo do enredo, que é bem amarrado, às vezes até de forma didática demais, passando a sensação de que ele poderia sair mais um pouquinho da caixinha, mas que prefere jogar seguro e entregar um filme bem básico de gênero. Não deixe de conferir então esse passatempo gostosinho. Se você puder, assista ao lado da sua esposa ou da sua namorada, que fica mais divertido ainda. E se teve filme do bicho vindo prometido, tem que ter também documentário, que eu também prometi que vai ter. Eu confesso que eu não assisti nenhum desde a indicação da semana passada, então vou pegar aqui um clássico dos documentários, que é ele, Super Size Me. O documentário acompanha o experimento de Morgan Spurlock, em que por um mês se alimenta somente de comida produzida no McDonald's, o famoso Mac. A gente acompanha no diário em vídeo os terríveis resultados que ele vivencia enquanto avalia a empresa e seus métodos de persuasão. Deixando claro aqui que eu não tenho nada contra o Mac, inclusive domingão passado eu comi felizão e eu como carne sem culpa também, mas o documentário é divertido. Eu falei da carne, mas a bandeira levantada nesse filme não é em relação à carne ou vegano, essas coisas não, mais pela industrialização dos alimentos do McDonald's. E como eu falei também algumas coisas da empresa. E é por isso que eu tô me usando como exemplo, para dizer que apesar dessa bandeira levantada, que como eu falei é exclusivamente uma bandeira da saúde, o documentário ainda funciona pra gente como eu, que bateu-lhe um mecão semana passada e ainda dormiu feliz. Ou seja, eu não perdi minha vontade, nem o meu gosto pelo restaurante. Inclusive o Morgan não é contra da fast foods em geral, até porque ele abriu dele logo depois desse documentário.
comentário. E eu ouvi dizer que tem o Super Size Me 2, eu não assisti ainda, mas fica o spoiler de que o Morgan tá vivo. Aliás, eu tô esperando ele fazer o Super Size Me 3 e passar um mês comendo a pizza do Subway. Olha isso aí que maravilha, que delícia, coisa mais louca. Então confere lá, Super Size Me. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Tá aí a lista do print pra você dar aquela printada marota na tela, como diria meu amigo Menino Johnson. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais vídeos diários e dicas semanais da Netflix e da Amazon Prime Video também. Aqui embaixo as nossas redes sociais, segue a gente lá, principalmente no Instagram, e é isso aí, valeu!